Olá pessoal, eu sou a Relandim e eu vim aqui hoje no espaço Space for Lovers para utilizar essa SS18D com corte de linha para ensinar você a fazer essa bolsa de praia super rápida e super vendável. Vem comigo! Para confeccionar a nossa bolsa savana, essa bolsa de praia maravilhosa, nós vamos precisar de um zíper de 30 centímetros, duas alças, essa daqui eu tô usando essa alça colorida, mas pode ser a alça na cor. Ela tem 3 por 70 centímetros, uma tira da nossa tela, pode ser treliça, pode ser a tela savana. Essa daqui é uma treliça com trama bem estreitinha, ela tem 12 centímetros de largura por 1 metro. Para o nosso bolso, nós vamos utilizar 25 centímetros de largura por 40. E para os nossos espelhos da bolsa, a medida é 40 centímetros de largura por 35 centímetros de altura. E aqui embaixo eu arredondei com a medida do cone mesmo, só encoxei o cone de linha e cortei. Vamos começar pelo nosso bolso. Eu vou pregar o zíper não na parte mais larga, vou pegar na mais estreita de 25 centímetros. Vou colocar o direito do meu bolso para baixo, utilizando um calcador de zíper. E eu vou colocar aqui, ó, o meu zíper bem rente à minha tela, porque vai ser o meu zíper que vai dar acabamento. Virei. E vou rebater na largura de 1 centímetro. Lembra sempre de dar retrocesso no início e no final. Fiz um lado. Vou fazer o mesmo do outro lado. Deixa bem alinhado, passa a costura. Vou abrir aqui o meu zíper para facilitar, vou cortar o excesso e vou pespontar. Agora a gente vai colocar o nosso zíper. Eu vou tirar um pedacinho da cremalheira ou do famoso dentinho. Vou encaixar o meu cursor no lado maior. Vou alinhar e vou encaixar o meu lado que tem um pedacinho do dente. Viu como é rapidinho? Agora eu venho aqui com o zíper fechado, vou fazer a passagem de novo. Coloquei aqui, ó. Primeiro o lado tem todos os dentinhos, encaixei, cuidado para não dar barriga. Vendo? Aqui deu uma barriguinha. O que a gente faz? Volta lá. Porque tem que ficar certinho. Aí agora, a gente vai marcar mais ou menos aqui, ó, 5 centímetros e passar uma costura com um pezinho de máquina. Já troquei o meu calcador. Tô usando aquele calcador de teflon com rodízio, que ele é ótimo para trabalhar no sintético. Passa uma costurinha de segurança aqui, ó, com um pezinho e vou cortar o excesso do zíper. Do outro lado eu faço a mesma coisa. Eu tô utilizando a reta SS18DI PRQI da Space, então ela já tem o corte de linha, que eu tô cortando somente os excessos. Fechei aqui o meu bolso nas laterais. Agora eu vou pegar um dos meus espelhos, vou colocar aqui, ó, a parte curvada para baixo. Vou pegar o meu viés Boneon, ele tem uma marcação aqui no meio, então o que eu vou fazer para facilitar a minha vida? Vou dar uma vincadinha aqui na quina da máquina, vou deixar ele passando um pouquinho aqui, ó, e vou vir com as minhas presilhinhas e vou prender aqui, ó. Se você tem um pouco de dificuldade de costurar, o que eu aconselho você fazer? Ao invés de colocar as presilhas, você coloca fita dupla face, tá? A fita dupla face é muito boa para fazer esse tipo de acabamento. Corta com excesso, vou fazer o mesmo do outro lado. O que a gente vai fazer com esse acabamento? Bem rente, eu vou vir, corto. Vou pegar o meu isqueiro e vou selar. O que a gente faz? Junta, queima e junta. Não vai queimar a mão, tá? Ele vai ficar bonitinho, não vai desfiar. Vou fazer o mesmo aqui embaixo. Vou mostrar bem de pertinho aqui pra vocês, ó. Venho aqui,
Corto bem rente ao meu bolso. Ele vai ficar essa sobrinha, esses fiapinhos é normal. Eu venho com o meu isqueiro, queimo e junto. Ele meio que dá um acabamento aqui, sem eu precisar fazer uma costura aqui. Faço o mesmo do outro lado. Já dei o acabamento aqui no meu viés, o que eu vou fazer? Aqui, ó, vou pegar minha régua, vou medir 5 centímetros da parte de baixo, vou posicionar meu bolso, deixando o mesmo espaço de uma lateral à outra. Vou vir aqui, colocar aqui embaixo, baixa a agulha para começar, para ele não andar, dá um retrocesso, não dá retrocesso com muitos pontos. E agora, ó, é só costurar, vai ficar lindo esse bolso. E qual que é o legal desse bolso? Ele é um bolso que terão 2 bolsos, um com zíper e um sem zíper. Faz o mesmo do outro lado, vem tirando as presilhinhas conforme você vai costurando. E o porquê que eu coloquei a presilha? Eu poderia ter prendido o viés bonel antes e depois passar uma outra costura. Mas parece que a gente não sabe costurar quando a gente faz isso, fica um acabamento feio. Então é melhor fazer assim. Agora eu venho e passo uma costura na parte de baixo, para ele ficar com os 2 bolsos. Agora nós vamos prender a nossa alça. O que eu vou fazer? Eu vou marcar o meio. Você pode vir aqui e dar um pique pequeno, tá? Que aqui vai ter acabamento, mas ele não pode ficar tão... Do pique para fora, eu vou marcar 6 centímetros. Vou dar um piquezinho aqui. E baixar 5 centímetros. Vou pegar uma das minhas alças. Marquei aqui 5 centímetros. Aqui, 6 para 5. Você pode utilizar a sua régua, que vai facilitar. Olha que legal essa régua aqui. É um conjunto que tem de réguas que tem aqui na São Espécio. Vou colocar aqui, posicionei. Ele dá certinho. Se você tiver muito corrida, você não precisa nem marcar. É sempre bom marcar, porque facilita a sua vida, mas de repente você está com uma produção muito grande, tem prática, já não precisa. Vem aqui, ó, costurei de um lado, virei para dar acabamento, costurei do outro. Vai devagarinho, passa uma segunda costura, 1,5 centímetro acima, e faz o mesmo do outro lado. Sempre que você for costurando, já vai tirando as linhas, porque quando você terminar a sua peça, ela já vai estar prontinha para você sair e vender por aí. Aqui eu vou fazer o mesmo. Vou colocar aqui, ó, posicionar no 6. Daqui para cá. Você pode colocar no 5 ou pode colocar no 6. Por que eu gosto de colocar com 6 centímetros? Porque dá uma abertura mais ampla. Então ela encaixa melhor aqui embaixo do nosso sovaquinho. Porque na praia a gente vai estar suando, né? Coisa muito grudada vai acabar incomodando. A sua cliente vai falar, essa bolsa me incomoda de usar. Então você põe 6 centímetros que ela vai ficar com amplitude de 12. Costurei aqui, vem aqui, mais 1,5 centímetro. Costurei, tiro a linha. Uma coisa muito importante agora que a gente vai fazer: identificar a nossa peça, porque a melhor propaganda é a boca a boca. Eu queria uma etiqueta que chamasse bem atenção, então para não colocar só a nossa etiquetinha, eu coloquei ela num pedacinho de Montana ou de Ipanema, um sintético grossinho aí que com certeza você jogaria fora. Já vai fazer aqui, ó, sua etiqueta aparecer demais. Com um ponto 4,5 a 5, você começa a pregar sua etiqueta bem na beiradinha. Vai com cuidado, porque aqui é a sua marca pessoal. Ela tem que estar bonita, não costura torta a sua etiqueta, por favor. Faz com cuidado. A sua propaganda é a alma do seu negócio. E se você não fizer bem feito o seu negócio, quem vai sair no prejuízo é você. E aqui no espaço São Espécio Lovers, no Clube Arte, a gente te ensina a ganhar dinheiro de verdade. Dá um retrocesso e olha que linda.
Meu espelho da frente ficou pronto. O espelho de trás é o mesmo processo para pôr a alça, tá? Mediu o meio, 6 centímetros para lateral, 5 para baixo. E agora a gente vai pregar o nosso fole no nosso espelho da frente. Vou começar aqui, ó, pontinha com pontinha, um pezinho de máquina, dá retrocesso lá no começo e vem seguindo essa medida até o final. Chegou aqui na curvinha, como que você vai fazer? Vai dando um pontinho e já virando. Essa medida dá certinho, tá, gente? Aqui, ó, vem na minha curva de novo. Vou virando, virando, virando. Um pontinho vira, para dar certinho. Agora a gente vai fazer o mesmo com o espelho de trás. Vou colocar direito com direito, um pezinho de máquina, fazendo a mesma coisa. Chegou na curva, vou dando um pontinho e virando a minha peça. Lembra de dar um piquezinho no meio do fole, um piquezinho no meio do espelho, para você ter certeza que tá dando tudo certinho. Aqui bateu certinho, o outro lado também. E agora a gente vai fazer o acabamento com o nosso viés de boneon. Coloca aqui, ó, colocando um pouquinho lá para cima, para poder fazer aquele acabamento bonitão com o nosso amigo isqueiro. Mas antes, vamos costurar em toda a volta. Dobra no vinco e encaixa a peça aqui dentro. Dobra no vinco, encaixa a peça aqui dentro. Ele fica bonitinho, fica por igual os dois lados. Faz com ponto grande da máquina, porque é algo que o seu cliente vai ver. Chega aqui no cantinho, você dá uma pequena tensão no seu viés boneon para ele fazer aquele cantinho bem bonitão. Se tiver dificuldade, pode usar a ajuda de uma ponteira, de uma chave de fenda, até da própria tesoura. Você vai conseguir fazer um canto bem bonitinho, bem acabadinho, com bastante qualidade. Cuidado para não cair do viés, porque senão fica feio, né, gente? Tem que tomar cuidado. Vou fazer o mesmo do outro lado. Deixei uma pontinha maior, dou o retrocesso, venho agora circulando, sempre encaixando aqui no meinho do meu viés. Só passar costura bem bonitinha, lembrando de na curva dar aquela tensionada no seu viés de boneon. Dei o retrocesso aqui, corta bem rente de todos os lados. Tira o excesso, deixa bem bonitinho. E agora aqui na parte de trás, eu vou começar a fazer o acabamento de cima. Corto o meu viés bem rentezinho e vou deixar uma sobra. Eu vou ensinar a fazer um acabamento no viés de qualidade. Então eu deixo uma sobrinha aqui. Começo a costurar uns 2 centímetros pro meio. E é só costurar toda a volta. Quando chegar lá atrás, eu vou mostrar para vocês bem de pertinho como vai ser esse acabamento. Chegando aqui, ó, perto da onde eu tive aquele primeiro começo, a gente vai fazer uma costura na diagonal. Como que eu faço? Eu abro o viés aqui, direito para cima. Abro esse outro aqui, direito para baixo. Vou colocar aqui, ó, deixando ele um pouquinho tensionado e vou fazer uma costura aqui bem no meinho. Fiz aquela costura diagonal. O meu viés vai ficar acabado dos dois ladinhos. Venho aqui, ó, colocar minha agulha em cima do último pontinho. Dou um pontinho só de retrocesso, venho aqui e continuo a minha costura. Vou finalizar ela aqui, ó, do outro lado bem em cima, para ficar quase que imperceptível. Aí agora a gente vai virar a nossa peça, vamos fazer o parto da nossa bolsa de praia. Lindíssima, super fácil de fazer. Agora no verão vai vender muito, porque o nosso verão promete muito calor.
Então muitas pessoas vão para a praia, vão aproveitar o seu Réveillon aí, quem sabe em Copacabana ou em Porto Seguro, e elas querem com estilo. E chegou o seu momento de faturar com as máquinas Sun Special. E olha que linda que ficou a nossa bolsa. Ficou com os dois bolsos. Um tem bastante segurança, que tem o zíper, e o outro é aquele bolso que a gente joga tudo dentro porque tá com pressa. E agora eu vou levar minha bolsa para dar uma volta lá em Fortaleza e mostro para vocês depois.